Tenho 67 anos e nunca pensei que estaria em guerra com minha própria família no final dos meus anos. Meu nome é Orville Haddock. Durante toda a minha vida, venho construindo um negócio que as pessoas mais próximas de mim agora querem tirar de mim. Minha empresa, Haddock Supply, começou com um pequeno armazém nos arredores de Mount Prospect. Há 38 anos, Evelyn, minha falecida esposa, e eu hipotecamos a casa para comprar nosso primeiro carregamento de materiais de construção. Lembro-me de estar sentado no chão do armazém vazio, bebendo vinho barato em copos de papel, sonhando com o futuro. Vamos fornecer os melhores materiais para todos os grandes projetos de construção do condado, eu disse. Então Evelyn olhou para mim com aquela mistura especial de amor e ceticismo que só ela tinha. Comece com pelo menos um cliente sonhador, ela dizia. Mas eu podia ver em seus olhos que ela acreditava em mim. Evelyn não viveu para ver o dia em que nossa empresa realmente começou a fornecer materiais para a maioria dos projetos de construção nos 3 condados vizinhos. Ela faleceu há 5 anos. Câncer de pâncreas descoberto tarde demais. Os médicos deram a ela 6 meses, mas minha Evelyn durou quase 1 ano. Até o fim, ela vinha ao escritório 2 vezes por semana para fazer a contabilidade e cuidar de assuntos administrativos. Não quero que você fique contando tudo quando eu for embora, ela disse, mexendo nos papéis com seus dedos finos. Ela não percebeu que a coisa mais negligenciada após sua morte não seria a papelada, mas o relacionamento com nosso único filho, Calvin. Calvin cresceu em meio à riqueza que eu nunca tive. Talvez esse tenha sido o erro. Evelyn e eu queríamos muito protegê-lo das dificuldades. Ele recebeu uma boa educação, mas nunca demonstrou interesse nos negócios da família. Depois da faculdade, ele trabalhou em várias empresas, nunca ficando mais de 1 ano. Evelyn sempre o desculpava. Ele está se procurando. Orville, dê tempo a ele. Quando ela ficou doente, Calvin nos visitava com mais frequência. Ele chegava com flores e sentava-se ao lado da cama dela, falando sobre seu novo emprego na agência de publicidade. Evelyn ficou feliz por ele finalmente ter encontrado algo de que gostava. Eu também fiquei feliz. Embora, em algum lugar lá no fundo, eu soubesse que seu interesse repentino por publicidade coincidia com o grande contrato da nossa empresa para fornecer materiais para um novo shopping center. Várias vezes ele perguntou, como se fosse uma questão de interesse, se precisávamos de ajuda com marketing, mas eu consegui sobreviver sem ela. Reputação de conexões pessoais da velha escola. Depois que Evelyn morreu, Calvin começou a aparecer com menos frequência. Primeiro uma vez por semana, depois uma vez por mês e depois somente nos feriados. Eu não estava pedindo por isso. Eu nunca fui o tipo de pai que desliga o telefone e exige atenção. Continuei cuidando da minha vida, saindo com amigos, tentando preencher o vazio que Evelyn havia deixado para trás. Ocasionalmente saía com alguém, mas nenhuma mulher se comparava a ela. Tudo mudou há 2 anos, quando Calvin anunciou que iria se casar. Ele trouxe sua noiva, Beatrice Driscoll, para jantar na minha casa. Lembro-me daquela noite em cada detalhe. Seu cabelo castanho perfeitamente penteado, seu vestido azul escuro com o broche de pérola, formal demais para um jantar em família, e o olhar atento e avaliador com que ela examinava a sala de estar. Que casa linda, Sra. Haddock, ela disse, fixando o olhar em uma pintura que Evelyn e eu havíamos comprado de um artista local. Deve ser uma antiguidade. Parece muito distinto. Havia algo condescendente em sua voz, mas atribuí isso ao nervosismo do primeiro encontro. Calvin estava olhando para ela com olhos amorosos, e eu decidi lhe dar uma chance. Afinal, Evelyn sempre disse que eu era muito rápido em julgar as pessoas. No casamento, Beatrice estava impecável, sorrindo para os convidados, dizendo as palavras certas e até derramou uma lágrima quando brindei aos noivos. Seus pais, Harrison e Victoria Driscoll, eram reservados. Harrison era dono de uma pequena empresa de seguros e falou a noite toda sobre como era difícil para pequenas empresas. Como vai, Orville? Ele perguntou quando estávamos na mesma mesa. Calvin disse que você está no ramo da construção. Materiais de construção, esclareci. Está indo bem, apesar de todas as dificuldades. Imagino que você esteja pensando em tirar umas merecidas férias. Na sua idade, é hora de passar o comando para os jovens. Eu apenas sorri naquele momento, sem prestar atenção em suas palavras. Agora percebo que foi o primeiro sinal de problema.
Depois do casamento, Calvin e Beatrice começaram a aparecer com mais frequência, geralmente aos domingos para o almoço. Beatrice sempre trazia alguma sobremesa especial e perguntava sobre minha saúde como se esperasse ouvir mais notícias. Como está sua pressão arterial, Orville? Calvin disse que você estava tendo problemas. Estava elevado, mas estou de olho. Não é nada sério. Na sua idade, você tem que ter muito cuidado com sua saúde. Meu pai sempre diz que os negócios são muito estressantes. Talvez você devesse pensar em ir mais devagar. Aprendi a evitar essas conversas. Beatriz passou a não gostar mais de mim, mas, pelo bem de Calvin, tentei ser educada. Em determinado momento, cheguei a lhe oferecer um emprego na empresa, pensando que se ele conhecesse o negócio por dentro, talvez conseguisse entrar. Pai, você sabe que isso não é minha praia, ele respondeu. E Tona. Trabalho com publicidade. É um tipo diferente de negócio. O que precisamos é de uma nova perspectiva sobre marketing. Deixe-me recomendar uma boa agência. Esse foi o fim da conversa. Mais uma semana depois, Calvin ligou inesperadamente e me pediu em casamento no meu escritório. Ele chegou sem Beatrice, o que era incomum, e começou a perguntar sobre a estrutura da empresa, contratos e fornecedores. Respondi, pensando que ele estava interessado no negócio, afinal. Como você planeja desenvolver a empresa ainda mais? Ele perguntou, folheando o catálogo de produtos. A qualidade habitual, confiabilidade e relacionamentos pessoais com os clientes. Isso é antiquado, pai. O que você precisa agora é de marketing digital, mídia social e SEO. Você nem atualiza seu site desde 1927. Por que precisamos de um site sofisticado? Nossos clientes chegam por meio de indicações. Tarne, mas você está perdendo um segmento enorme do mercado. Calvin falou com uma intensidade que eu nunca havia notado antes. Olha, eu posso ajudar. Conheço alguém que pode fazer uma reformulação completa da marca, novo logotipo, site e estratégia promocional. Quanto isso custaria? Ele me deu um número que fez minhas sobrancelhas levantarem. É muito dinheiro, Calvin. Não tenho certeza se precisamos de uma reformulação tão grande. Você simplesmente não entende as tendências atuais, ele disse, com um toque de irritação na voz. Se você não evoluir, seus concorrentes vão te comer vivo. Estamos neste mercado há quase 40 anos. Sabemos o que estamos fazendo. Ele saiu descontente. No almoço do domingo seguinte, Beatrice estava particularmente fria. Notei que eles trocavam olhares quando pensavam que eu não conseguia ver. A partir daí, suas visitas se tornaram menos frequentes e suas perguntas sobre o negócio, mais persistentes. Foi nessa época que comecei a me sentir cansado. No começo, eu atribuí isso à idade. Afinal, não sou um menino. Comecei a engasgar ao subir as escadas e às vezes sentia tontura. Meu assistente, Perry Kilmer, que trabalhava comigo desde nosso primeiro armazém, percebeu que eu estava pálido. Orblible, você precisa consultar um médico, ele disse depois que tive que me sentar no meio de uma reunião. Não gosto da sua aparência. Eu ignorei. Os homens da minha geração não correm ao médico por cada crise de fraqueza. Mas quando não consegui sair da cama uma manhã por causa de dores no peito, tive que chamar uma ambulância. O hospital fez um eletrocardiograma, pediu alguns exames e disse que eu precisava de um exame mais detalhado. Só liguei para o Calvin 2 dias depois, quando já tinha alta. Eu não queria incomodá-lo. Pai, por que você não me contou? Havia preocupação genuína em sua voz. Nós teríamos vindo. Não é nada, só um pequeno enjoo. Os médicos dizem que precisam fazer mais alguns exames. Uma hora depois, Calvin e Beatriz estavam na minha casa. Ela estava agitada na cozinha preparando uma sopa de legumes saudável, e Calvin perguntou sobre o diagnóstico. Eles ainda não tinham certeza. É um problema cardíaco. Pode precisar de cirurgia. Cirurgia? Beatriz olhou para fora da cozinha. Isso é muito sério. Você precisa de um bom cardiologista. Minha tia tinha um médico maravilhoso. Vou pegar os contatos dele. Naquela noite, eles estavam atentos e carinhosos. Beatriz até se ofereceu para passar a noite, mas eu recusei.
Eu estava acostumado a ficar sozinho e não queria ser tratado com condescendência. Eles partiram, prometendo retornar no dia seguinte. Eles retornaram, mas não sozinhos, mas com Harrison e Vitória. O sogro e a sogra de Calvin se sentiram em casa na minha sala de estar. Vitória estava olhando as fotos na lareira, e Harrison foi direto ao ponto. Orville, como vão seus negócios? Quem está no comando enquanto você está doente? Perry está bem. Ele é meu vice há 20 anos. Mas ainda assim, não é o mesmo que o olhar de um mestre. Harrison balançou a cabeça. Em uma situação como essa, é importante ter um plano de sucessão claro. Vi Calvin e Beatrice me lançarem um olhar significativo. Eu não vou morrer, Harrison. É apenas uma doença temporária. Claro, claro. Mas é melhor estar preparado para qualquer coisa. Como agente de seguros, posso dizer que muitas pessoas deixam decisões importantes para o último momento, quando já é tarde demais. Naquela noite, a conversa girou em torno da minha saúde e do meu negócio. Beatrice fez comentários sobre a importância de fazer as coisas no prazo, e Calvin demonstrou um interesse inesperado nas operações diárias da empresa. Talvez eu devesse ir ao seu escritório para conhecer melhor a equipe, ele sugeriu. Afinal, este é um negócio de família. Eu concordei, não vendo nada de errado nisso. Fiquei feliz em saber que meu filho finalmente estava interessado no trabalho da minha vida. No dia seguinte, Calvin realmente foi ao escritório. Apresentei-o à equipe, mostrei-lhe os armazéns e contei-lhe sobre os projetos atuais. Ele fez muitas perguntas e tomou notas no celular. Ele estava especialmente interessado em detalhes financeiros, faturamento, lucro e os maiores contratos. Qual é a estrutura jurídica da empresa? Ele perguntou quando ficamos sozinhos no meu escritório. É uma LLC ou algo mais? LLC com um fundador, eu. E não há outros acionistas, nem mesmo acionistas minoritários. Não, só eu. Sua mãe era dona de parte dela, mas depois que ela morreu, tudo passou para mim. Ele assentiu, fazendo outra anotação. Não prestei muita atenção ao questionamento na época. Achei que meu filho finalmente estava demonstrando interesse no que um dia herdaria. Uma semana depois, os resultados de todos os testes chegaram. O diagnóstico parecia ameaçador. Doença cardíaca coronária. Precisa de uma operação de ponte de safena. O médico disse algo sobre vasoconstrição, risco de ataque cardíaco e necessidade de cirurgia o mais rápido possível. Liguei para Calvin logo depois da consulta. A cirurgia é em 10 dias, eu disse, tentando manter o tom de voz casual. Não é grande coisa. Apenas um procedimento de rotina na minha idade. Houve uma pausa e então houve sussurros e farfalhar, como se Calvin tivesse colocado a mão no microfone e estivesse falando com alguém. Pai, já estamos chegando, ele disse finalmente. Não vá a lugar nenhum. Eles apareceram uma hora depois. Beatrice estava com um terno formal, como se estivesse em uma reunião de negócios e não visitando o sogro doente. Ela sentou-se na minha frente e falou no tom que normalmente usamos com crianças pequenas. Orville, Calvin e eu estamos muito preocupados com sua condição. Cirurgia cardíaca é coisa séria. Você precisa de descanso e nada de estresse. É isso mesmo, disse Calvin. É por isso que achamos que você deve se afastar do negócio por um tempo. Posso assumir a empresa até você melhorar. Olhei para meu filho tentando ver se ele estava brincando. Calvin, que nunca se interessou por negócios, de repente decidiu administrá-los. Você não tem experiência nessa área, eu disse o mais gentilmente que pude. Perry se sai muito bem quando não estou aqui. Pai, mas eu sou seu filho, ele disse, com um tom de súplica na voz. Este é o nosso negócio de família. Além disso, tenho experiência em marketing, então posso trazer algo novo para o mercado. Depois da cirurgia, vou me recuperar rapidamente e voltar a trabalhar. Não há necessidade de mudar nada. Beatrix deu um passo à frente, com os olhos semicerrados. Orville, você não entende a gravidade da situação. Você tem 67 anos e tem um problema cardíaco grave. Os médicos estão falando sobre uma operação que levará pelo menos vários meses para se recuperar. A empresa não pode ficar sem gestão por tanto tempo. Perada. Perry não é família. Ela o interrompeu.
Calvin é seu único filho e herdeiro. Faz sentido que ele seja o responsável por assumir o poder durante esse período difícil. Olhei para meu filho que evitou meu olhar. Ele sempre foi fraco de vontade, mesmo quando criança. Evelyn disse que ele era apenas gentil, mas eu percebi que ele era facilmente manipulado. Agora era óbvio que não era ele quem falava, mas Beatrice falando pelos lábios dele. Pensarei na sua proposta. Eu disse para terminar esta conversa. Eu precisava descansar agora. Eles foram embora, mas no dia seguinte Calvin voltou sozinho. Ele pareceu culpado e se remexeu na porta antes de decidir entrar. Pai, quero me desculpar por ontem. Beatrix só está preocupada com você. Todos nós somos. Assenti, sem querer discutir. Calvin sentou-se ao meu lado e de repente falou num tom de voz diferente. Sabe, eu percebi que nunca me interessei pela empresa. Minha mãe sempre dizia que o bebê era seu, e eu não queria atrapalhar. Mas agora que você está doente, sinto uma responsabilidade. Isso é algo que você e sua mãe construíram juntas. Não quero que isso vá para outra pessoa. Havia lógica em suas palavras, e por um momento, quase acreditei que suas intenções eram sinceras, mas então me lembrei de seu repentino interesse na estrutura jurídica da empresa, da insistência de Beatrix e do comportamento estranho de Harrison Driscoll. Calvin, agradeço sua preocupação, mas vamos deixar essa conversa em espera até depois da cirurgia. Agora, preciso me concentrar na minha saúde. Ele assentiu, mas notei uma sombra de decepção em seu rosto. Ao sair, ele se virou na porta. Pai, você sabe que pode contar conosco, certo? Não importa o que aconteça. Foi a primeira vez que realmente pensei no fato de que, por trás de toda essa conversa sobre preocupação e inquietação, poderia haver algo mais acontecendo. E quanto mais eu pensava no comportamento de Calvin e Beatrix nas últimas semanas, mais perturbadora se tornava a sensação de que meu filho e sua esposa estavam tramando algo. O Hospital St. Elizabeth em Mount Prospect me recebeu com limpeza estéril e cheiro de antisséptico. A enfermeira, uma mulher íntegra com olhos gentis, preencheu minha papelada, mediu minha pressão arterial e me acompanhou até meu quarto. Era um quarto de casal normal, mas a segunda cama estava vazia. Que sorte a sua, Sra. Took. Você ficará sozinho por enquanto, disse ela enquanto me ajudava a me acomodar. O Dr. Phelps estará aqui em meia hora, mas descanse por enquanto. Descansar era a última coisa em que eu conseguia pensar. Minha mente estava fervilhando com fragmentos de conversas com Calvin e Beatrice, suas perguntas persistentes sobre a empresa, sua preocupação repentina. Algo naquilo tudo parecia errado, falso. Mas não conseguia articular exatamente o que era. O Dr. Phelps, um homem alto com artemisia nas têmporas, explicou em detalhes a natureza da cirurgia que estava por vir. Cirurgia de bypass ortocoronário. Parecia assustador, mas ele disse que é um procedimento de rotina com alta taxa de sucesso. Criaremos desvios para o sangue ao redor de seções estreitas das artérias coronárias, ele explicou, mostrando um diagrama em uma prancheta. Usaremos veias das suas pernas. A cirurgia durará cerca de 5 horas, após as quais você passará 1 ou 2 dias na UTI e depois retornará ao seu quarto habitual. Quando posso voltar a trabalhar? Essa era a pergunta que mais estava na minha cabeça. O Dr. Phelps franziu a testa. Pelo menos 2 meses, e isso pressupõe uma boa recuperação. Sra. Dor, esta é uma cirurgia importante. Nas primeiras semanas, você terá dificuldade até para subir escadas. 2 meses. Tempo demais para deixar a empresa sem supervisão, especialmente agora que Calvin e Beatrice estão demonstrando um interesse tão suspeito. Perry veio à noite. Ele trouxe frutas, revistas novas e notícias do escritório. Está tudo sob controle, chefe, ele disse, sentando-se em uma cadeira ao lado da minha cama. O contrato com a Ever Construction foi assinado e as entregas começarão no mês que vem. A Northvolt Development ainda está em negociações, mas acho que chegaremos a um acordo. Perry trabalhou comigo quase desde o começo. Ele chegou como um simples carregador, aos poucos foi subindo até se tornar gerente e depois se tornou meu braço direito. Evelyn sempre disse que se tivéssemos um segundo filho, ele seria como Perry. Confiável, trabalhador, dedicado. Perada? Abaixei a voz, embora não houvesse mais ninguém na sala. Preciso ter uma conversa séria com você sobre Calvin e Beatrice.
Seu rosto ficou sério em um instante. Há algo errado? Contei a ele sobre o comportamento estranho do meu filho e da minha nora, o interesse repentino deles pela empresa e suas ofertas persistentes de ajuda. Eles estão tramando algo, Perry. Eu posso sentir isso. Ele coçou o queixo, pensativo. Calvin veio ao escritório ontem, perguntou sobre a estrutura de gestão, sobre quem toma decisões na sua ausência e disse que queria ficar por dentro dos negócios da família. O que você disse a ele? Apenas que eu tenho o direito de assinar documentos e negociar por procuração, mas que você toma todas as decisões estratégicas. Ele pareceu um pouco decepcionado. Ficamos em silêncio por um tempo digerindo as informações. O que fazemos, chefe? Nada ainda. Vou pensar sobre isso. Fique atento e me mantenha informado sobre o que está acontecendo na empresa. De manhã, uma jovem enfermeira entrou e se apresentou como Ruby. Ela me ajudou a lavar a louça, mediu minha pressão arterial e temperatura e me trouxe o café da manhã. Como você está se sentindo, Sr. Adobe? Já estive melhor, respondi honestamente. É normal ficar ansioso antes da cirurgia. Após o almoço, o anestesista irá até você. Contaremos a vocês sobre a parte dele no trabalho. Sua cirurgia está marcada para amanhã. Isso é em breve. Pensei que teríamos mais tempo para nos preparar mentalmente. Pergunte a Perry sobre casos. Talvez ligar para um velho amigo, Winston Price, que é nosso advogado desde que a empresa foi fundada. Por volta do meio-dia, a porta do quarto se abriu e Calvin e Beatrice entraram. Seu filho parecia preocupado, mas Beatrice estava impecável como sempre. Terno formal, maquiagem perfeita, nenhum fio de cabelo fora do lugar. Pai, como vai? Calvin sentou-se na beira da cama e deu um tapinha desajeitado no meu braço. Viemos assim que soubemos que você havia sido internado no hospital. Quem te contou? Não liguei para ninguém. Perry fez. Beatrice respondeu rapidamente. Ele fez a coisa certa. Somos uma família. Deveríamos saber sobre essas coisas. Perada. Estranho. Ele não mencionou isso ontem. Mas talvez ele tenha ligado depois que conversamos. A cirurgia é amanhã. Eu disse, não é nada demais. É só rotina. Amanhã. Beatrice olhou para Calvin. Tão cedo? Os médicos acham que é melhor não demorar muito. Quanto tempo você ficará no hospital? Perguntou Calvin. Uma semana, talvez um pouco mais, depois vou para casa para me recuperar. Aquele olhar entre eles novamente. Eles estavam tramando algo. Mas o quê? Na manhã da cirurgia, 3 horas antes, Winston entrou na sala, um homem alto e magro, com olhos azuis penetrantes e uma cabeça completamente careca. Nós nos conhecemos há 40 anos, e nesse tempo, ele não mudou muito, exceto que seu cabelo ruivo não desapareceu mais. Você parece muito bem para um homem que vai ter o peito aberto, ele disse em vez de me cumprimentar. E você continua tão sem equipamento como sempre, eu sorri. Winston tirou uma pasta de papéis de sua maleta. Preparei uma procuração para Perry com os mais amplos poderes possíveis. Ele poderá administrar a empresa, assinar contratos, gerenciar contas. Qualquer coisa, exceto a venda de ativos e a mudança do fundador, ainda exigiria sua assinatura. Dei uma olhada e assinei. O testamento é mais complicado, continuou Winston. Você precisa de testemunhas e um tabelião para alterá-lo. Posso providenciar isso depois da sua alta. Sim. E se algo der errado? Não grite, Orville. Tudo ficará bem. Mas se você insistir, podemos elaborar um rascunho preliminar agora e formalizá-lo depois. Estávamos começando a discutir os detalhes do Novo Testamento quando a porta da sala se abriu. Eu esperava ver uma enfermeira, mas era Beatrice. Ela congelou na porta quando viu Winston. Ah, você tem uma visita. Não vou incomodar você. Ela tentou fechar a porta, mas eu a impedi. Beatriz, entre. Você conhece Winston Price, nosso advogado corporativo? Ela entrou sorrindo tensamente. Não, não tive o prazer. Beatriz Haddock, esposa de Calvin. Ela estendeu a mão para um aperto de mão. Winston Price,
respondeu minha amiga secamente, sacudindo levemente a palma da mão. Orville e eu estamos discutindo algumas questões legais antes da operação. Que tipo de problemas? Ela perguntou rapidamente. Negócios, respondi evasivamente. Uma procuração para Perry para que ele possa administrar a empresa enquanto eu estiver em tratamento. Calvin não falou com você sobre isso? Ele é seu filho, seu herdeiro. Não faria sentido deixá-lo comandar? Calvin nunca trabalhou na empresa e não conhece o negócio. Perry é um executivo experiente que conhece todos os detalhes. Mas é um negócio de família. Havia um tom de irritação em sua voz. Acordei na sala de emergência, cercado pelo bip dos monitores e pelo barulho das máquinas. Meu peito doía como se um caminhão tivesse passado por cima dele. Havia um nó na minha garganta por causa do tubo de intubação que já havia sido removido. A enfermeira percebeu que eu estava acordado e se inclinou na minha direção. Bem-vindo de volta, Sr. Haddock. A cirurgia foi um sucesso. Você está na UTI e em breve será transferido para um quarto normal. No 5º dia após a cirurgia, me senti bem o suficiente para pedir meu celular à enfermeira. Eu queria ligar para Perry e perguntar se Calvin ou Beatrice tentaram interferir na empresa. A enfermeira tirou meu telefone do cofre com meus pertences pessoais e me deixou sozinha. Eu já estava discando o número quando ouvi vozes familiares no corredor. Beatrice e sua mãe. Sim, essa era definitivamente a voz de Victoria Driscoll. Eles pararam bem em frente ao meu quarto, aparentemente sem saber que eu tinha saído da UTI. Tem certeza de que ele ainda está aí? Perguntou Victoria. Sim, confirmei com a enfermeira. Ele só será transferido para cá amanhã, mentiu Beatrice. Temos tempo para conversar. Fiquei congelado, tentando respirar o mais silenciosamente possível para não perder nenhuma palavra. Eu não gosto daquele advogado, continuou Victoria. Ele obviamente suspeita de algo. Surprise sempre foi leal a Orville, respondeu Beatrice irritada. Mas isso não importa. O importante é que o velho tenha assinado a procuração para seu representante e não para Calvin. Isso é um problema? Claro que é um problema. Se Calvin tivesse recebido a procuração, poderíamos agir agora. Teremos que esperar até que Orville esteja completamente enfraquecido. Senti um arrepio na espinha. Eles estavam realmente conspirando contra mim. Tem certeza de que ele não vai melhorar? Perguntou Victoria. Os médicos dizem que vai ser uma longa recuperação. Ele tem 67 anos, mãe. Muitas pessoas não conseguem retomar a vida plena depois de uma operação como essa. Ele ficará fraco e dependente de medicamentos. Só precisamos convencê-lo de que ele não pode mais comandar o negócio. E se ele recusar, temos um plano B. Beatrice baixou a voz e eu tive que me esforçar para ouvir. Falei com o Dr. Reeves. Esses pacientes geralmente recebem prescrição de analgésicos fortes que afetam sua clareza mental. Se você solicitar ao tribunal uma declaração de incompetência apoiada por evidências médicas, você quer declará-lo incompetente. Victoria pareceu surpresa, mas não chocada. É um grande passo, Beatrice. Não temos escolha, mãe. O negócio em breve será nosso, restando apenas uma assinatura para este velho. E se ele se recusar a assinar voluntariamente, teremos que fazer as coisas de maneira diferente. Calvin está de acordo com esse plano? Calvin faz o que eu digo, respondeu Beatrice bruscamente. Ele sempre foi um fraco. Ele herdou o temperamento da mãe. Eles seguiram pelo corredor e as vozes ficaram indistintas. Fiquei ali, atordoado com o que ouvi. Beatrice estava planejando me declarar incompetente e assumir o negócio. E Calvin, meu único filho, estava no plano. Liguei para Perry e pedi que ele viesse o mais rápido possível. Então disquei o número de Winston. Preciso mudar meu testamento imediatamente, eu disse sem preâmbulos. E não apenas à vontade. Precisamos de uma revisão completa da estrutura de propriedade da empresa. O que está errado? Winston perguntou prolixamente. Explicarei tudo quando nos encontrarmos. Mas vou te dizer uma coisa. Você estava certo quando me disse para ter cuidado. Beatrice e Calvin estão realmente aprontando alguma. Passei mais uma semana no hospital assistindo ao desenrolar da peça de Beatrix.
Ela vinha todos os dias, sempre com flores ou frutas, falando em voz baixa e atenciosa, e sempre perguntando se eu precisava de alguma coisa. Calvin a acompanhou, mas parecia desconfortável, evitou fazer contato visual comigo e ficou em silêncio. Perry também me visitava regularmente, geralmente à tarde, quando Beatriz e Calvin já tinham saído. Ele me manteve atualizado sobre os assuntos da empresa, e eu informei, fingindo estar interessado apenas nos projetos atuais. Na verdade, Winston e eu estávamos armando uma armadilha para meus parentes atenciosos. Winston veio 2 vezes, cada vez com novos documentos. Pensamos meticulosamente em cada detalhe do nosso plano. Criei oficialmente um fundo para o qual transferi todos os ativos da empresa. Perry foi nomeado administrador com amplos poderes, mas restrições rígidas quanto à venda de ativos ou à mudança da estrutura de propriedade. Com certeza, é uma defesa sólida, Winston me garantiu depois que assinei o último documento. Mesmo que tentem questionar sua capacidade de agir, o fundo já foi criado e está operando de forma independente. Beatriz pode se virar do avesso, mas não conseguirá o controle da empresa. E Calvin? Perguntei, ainda magoada com a ideia de trair meu filho. O fundo estipulava que ele poderia obter uma certa parcela das ações, mas somente se estivesse na empresa há pelo menos 5 anos e tivesse demonstrado competência. É uma decisão conjunta entre você e Perry. Assenti, satisfeito com o acordo. Eu não queria deserdar Calvin completamente. Afinal, ele era meu filho, mesmo que tenha sido influenciado pela esposa. Mas eu não estava disposto a colocar o negócio que Evelyn e eu passamos a vida construindo nas mãos da gananciosa Beatriz. O Dr. Phelps ficou satisfeito com minha recuperação e prometeu me dar alta em alguns dias. Deliberadamente não informei Beatriz e Calvin sobre isso, decidindo deixá-los agir, o que eu tinha certeza que não demoraria a acontecer. E, de fato, no dia seguinte à conversa com o Dr. Phelps, Beatriz não chegou no horário habitual da manhã, mas sim no final da tarde. Com ela não estava Calvin, mas um homem alto e magro com uma maleta, que ela apresentou como Elliot Ramsay, um advogado. Orville, este é o Sr. Ramsay, ela disse com um sorriso que não alcançou seus olhos. Ele é especialista em questões empresariais e sucessórias. Kelvin e eu pensamos que você precisaria de uma consulta. Fingi uma leve confusão. Consulta? Que tipo de aconselhamento? Bem, você sabe, ela sentou-se na beira da cama, baixando a voz para um sussurro confidencial. Depois de uma cirurgia importante como essa, muitas pessoas pensam no futuro. Como garantir a continuidade dos negócios? Como proteger seu legado? Onde está o Calvin? Perguntei, ignorando suas dicas. Ah, ele teve uma reunião importante com um cliente, ela respondeu rapidamente. Ele me pediu para avisar que passaria por aqui mais tarde. Eu sabia que era mentira. Calvin simplesmente não conseguiu participar desse espetáculo. Até ele, com toda a sua fraqueza, percebeu o quão baixo eles haviam caído. Menos o Sr. Haddock, Ramsay falou. Sua cunhada me contou sobre sua situação. Preparei alguns documentos que ajudarão a garantir uma transição tranquila da gestão da empresa para as mãos do seu filho, caso você sinta que está tendo dificuldades para dar conta da carga de trabalho. Ele tirou uma pasta de papéis da pasta e colocou-a na mesa de cabeceira. Levei meu tempo para pegá-lo em vez de examiná-lo atentamente. Ele não parecia um advogado corporativo respeitável, parecia nervoso demais e usava um terno barato demais. Mais como um pequeno empresário que Beatriz havia encontrado para fazer o trabalho sujo. Que tipo de documentos você preparou? Perguntei, tentando manter a voz baixa e incerta. É uma procuração para administrar o negócio. Ramsay abriu a pasta e me mostrou o primeiro documento. Então, isso dá a Calvin o direito de tomar todas as decisões sobre a empresa e agir em seu nome. Tecnicamente, você ainda é o proprietário, mas todos os poderes são transferidos para seu filho. E o segundo documento, ele continuou, mostrando o próximo papel, é um acordo preliminar sobre a transferência de ações. Ela entrará em vigor somente se você decidir se aposentar completamente do negócio ou se ele hesitar. Se sua saúde o impede de administrar a empresa, você quer dizer se eu for declarado incapacitado? Perguntei sem rodeios. Beatriz estremeceu e Ramsay ajustou sua gravata desajeitadamente. É uma formulação padrão, Sra. Tuck. Apenas uma precaução legal. Ninguém espera que uma coisa dessas aconteça. Claro, Orville, disse Beatriz,
colocando a mão no meu ombro com falsa preocupação. É só por precaução. Todos nós esperamos que você se recupere rapidamente e volte ao trabalho. Mas enquanto você se recupera, Calvin pode assumir. Você precisa de paz, não do estresse dos constantes problemas comerciais. Olhei para os papéis, depois para Beatrice, depois para Ramsay. Eles estavam esperando, prendendo a respiração. Eles provavelmente pensaram que eu estava enfraquecido pela doença. Talvez não tivesse muita certeza do que estava acontecendo ou simplesmente não quisesse discutir. Posso dar uma olhada mais de perto? Perguntei, estendendo a mão para pegar a pasta. Ramsay prontamente me entregou os documentos. Olhei lentamente as primeiras páginas, fingindo ter dificuldade para ler as letras miúdas. Há muitos termos legais aqui, murmurei. Não tenho certeza se entendi tudo. Posso explicar qualquer ponto que levante dúvidas, ofereceu Ramsay com um sorriso profissional. Não há necessidade. Devolvi a pasta para ele. Eu confio no meu advogado. Ele tem que revisar esses documentos antes que eu assine qualquer coisa. Seu advogado? Beatrice não conseguiu esconder sua irritação. Orville, isso não será necessário. O Sr. Ramsay é altamente qualificado. Esses documentos são padrão. Não há armadilhas. No entanto, prefiro que Winston Price os verifique. Ele dirige a empresa há 40 anos. Mas isso levaria tempo, ela objetou. E você vai fazer o check-out em alguns dias. O lógico seria fazer isso agora para que tudo esteja pronto quando você for fazer o check-out. Não tenho pressa, disse calmamente. Mas se os papéis estiverem em ordem, Winston me avisará e eu os assinarei. Beatrice estava obviamente descontente, mas tentou esconder isso atrás de uma máscara de preocupação. Claro, se isso faz você se sentir mais à vontade. Eu só queria te poupar desse trabalho. Agradeço sua preocupação, Beatrice, eu disse com um sorriso que ela não conseguiu decifrar. Mas há coisas que prefiro fazer do meu jeito. Ela trocou um olhar rápido com Ramsay. Talvez pudéssemos convidar o Sr. Price aqui, sugeriu o advogado, para que ele pudesse analisar os documentos no local e lhe dar suas recomendações. Eles obviamente não queriam deixar a situação sair do controle. Talvez eles estivessem com medo de que Winston visse algo nos documentos que eu pudesse ter perdido. Essa é uma ótima ideia, concordei, decidindo entrar na brincadeira. Vou ligar para ele agora mesmo. Peguei o telefone no criado mudo, disquei o número de Winston e coloquei no viva-voz para que eles pudessem ouvir a conversa. Winston Price aqui, disse com sua voz clara. Winston, aqui é Orville. Você poderia vir ao hospital? Trouxe Beatrice e seu advogado aqui, e eles trouxeram alguns papéis para eu assinar. Gostaria que você desse uma olhada. Papéis? Eu podia ouvir a surpresa em sua voz. Quais documentos? Xereari, uma procuração para Calvin administrar a empresa em algum tipo de acordo preliminar de transferência de ações. Orville, não assine nada até eu chegar lá, disse Winston firmemente. Estarei aí em 40 minutos. Obrigado, amigo. Desliguei o viva-voz e o coloquei de lado. Beatriz parecia tensa, e Ramsay estava obviamente nervoso, mexendo na alça da maleta. Talvez devêssemos remarcar essa conversa para outro dia, ele sugeriu, olhando para a porta. Ainda tenho compromissos hoje. Não, fique, olhei-o diretamente nos olhos. Winston estará aqui em breve e conversaremos sobre isso. Tenho certeza de que você, como advogado profissional, tem interesse em garantir que isso seja feito corretamente. Ramsay assentiu sem jeito, incapaz de encontrar uma desculpa decente para desistir. Beatriz sentou-se em uma cadeira perto da janela, claramente infeliz com a forma como a situação estava se desenrolando. Passamos os próximos 30 minutos em silêncio tenso, ocasionalmente interrompidos por suas tentativas de conversa fiada, as quais eu educadamente, mas firmemente, rejeitei. Quando a porta da sala se abriu e Winston entrou, eu quase pude sentir fisicamente a atmosfera na sala ficar ainda mais tensa. Ele acenou para mim, cumprimentou Beatrice brevemente e se apresentou como Ramsay. Então, que documentos você trouxe para o meu cliente? Ele perguntou, indo direto ao ponto. Ramsay relutantemente lhe entregou uma pasta. Winston folheou os documentos rapidamente, com o rosto impassível. Mas
que o conheço há anos, pude ver a expressão em seus olhos mudar enquanto ele lia. Menos o Sr. Ramsay, ele disse finalmente, fechando a pasta. Esses documentos são gravemente falhos. A procuração é excessivamente ampla, e o contrato preliminar de transferência de ações contém cláusulas que efetivamente desqualificam meu cliente de ter voz na gestão da empresa, mesmo que ele mantenha a propriedade formal. Essa é a linguagem padrão, Ramsay tentou objetar, mas Winston o interrompeu. Não, não são. Tenho exercido advocacia empresarial há quase 45 anos e posso afirmar com certeza que nenhum advogado consciente elaboraria documentos dessa forma se estivesse agindo no melhor interesse do cliente e não no de terceiros. Beatrick levantou-se abruptamente. O que você quer dizer, Sr. Price? Calvin e eu só queremos ajudar Orville. Nesse caso, é estranho que você tenha trazido seu próprio advogado em vez de entrar em contato comigo ou com outro especialista que já esteja trabalhando na empresa do Sr. Atok. Winston defendeu. Não queríamos incomodar você. Beatrice tentou manter a calma, mas eu podia vê-la segurando nervosamente a alça da bolsa. Orville tinha acabado de passar por uma grande operação, e queríamos organizar tudo da maneira mais rápida e confortável possível. Confortável? Quer dizer, Winston ergueu uma sobrancelha, oferecendo-se para assinar documentos que efetivamente o tirariam do controle da própria empresa. Não é bem assim, exclamou Beatrice, perdendo a compostura. Queríamos apenas ajudar com a gestão enquanto ele se recupera. Decidi que era hora de intervir. Até então, eu havia deixado a situação se desenvolver sozinha, observando as reações deles, mas agora era hora do clímax. Anum Beatrice, eu disse, e minha voz, para a surpresa deles, soou firme e forte, não como a de um velho enfraquecido pela doença. Sei que você e sua mãe discutiram planos para me declarar incompetente caso eu me recuse a entregar o negócio voluntariamente. Ouvi sua conversa no corredor há 5 dias. Ela empalideceu e seus olhos se arregalaram em choque. O quê? Não, é um mal-entendido. Você entendeu errado. Eu acertei. Eu a interrompi. E também percebi que Calvin, meu próprio filho, deixou-se manipular por você por dinheiro. Orville, você não está sendo justo com Calvin. Ela tentou mudar de tática. Ele se importa com você. Nós dois fazemos isso. Tanto que você está disposto a me chamar de louco e tirar meu negócio. Eu balancei a cabeça. Não se incomode em negar, Beatrice. Já ouvi o suficiente. Ramsay, percebendo que a situação estava saindo do controle, começou a reunir documentos. Acho que deveríamos retomar essa conversa mais tarde, quando todos estiverem mais calmos. Não haverá mais tarde, Sr. Ramsay, eu disse firmemente. E você pode levar seus documentos. Não vou precisar deles. O que você quer dizer? Beatrick perguntou, com a voz trêmula. Quero dizer que enquanto você e Calvin estavam fazendo planos para assumir minha empresa, eu tomei precauções. Winston, talvez você possa explicar. Meu velho amigo assentiu e tirou uma pasta de arquivo de sua maleta. Menos que o Sr. Atok criou um fundo irrevogável para o qual ele transferiu todos os ativos da empresa. Perry Kilmer foi nomeado administrador do fundo com deveres e restrições detalhados. Nenhuma ação pode ser vendida, transferida ou penhorada sem o consentimento por escrito do Sr. Atok, após sua morte, sem a decisão unânime do Conselho de Administração de 3 membros do fundo, incluindo eu. Beatrice ficou parada como se tivesse sido atingida por um trovão. Seu rosto ficou branco no início, depois vermelho. Você não pode. Não é justo. Calvin é seu filho, seu herdeiro. Ah! Calvin receberá uma parte das ações, mas somente se trabalhar para a empresa e provar sua competência, eu disse calmamente. Não vou deserdá-lo completamente. Mas também não vou deixar você e ele arruinarem o que Evelyn e eu passamos a vida construindo. Você não pode fazer isso conosco. Beatrice estava quase gritando. Nós cuidamos de você. Vinha todos os dias. Trouxe-lhe frutas e flores. Para a empresa, não para mim, respondi. E sejamos honestos, Beatrice, você nunca escondeu sua atitude em relação a mim. Para você, eu sempre fui apenas um velho atrapalhando o dinheiro que você achava que era seu. Isso não é verdade. Ela se virou para Ramsay. Diga a ele.
Explique que ele não pode simplesmente mudar seu testamento. Crie algum tipo de fundo fiduciário. Deve haver formas legais de contestar isso. Ramsay parecia confuso e claramente arrependido de ter se envolvido nessa história. Sim, não sou especialista em confiança, Sra. Top. Preciso estudar os documentos e consultar meus colegas. Você é inútil. Ela me interrompeu e se virou para mim. Isso não acabou, Orville. Calvin ficará furioso. Você vai se arrepender disso. Não, Beatrice. Eu balancei a cabeça. Céticos Farnum. A única coisa que lamento é não ter visto sua verdadeira natureza antes. E espero que um dia Calvin encontre forças para se libertar da sua influência. Ela pegou sua bolsa e saiu correndo do quarto, batendo a porta com tanta força que a enfermeira no quarto ao lado olhou para ver o que estava acontecendo. Ramsay murmurou um pedido de desculpas desajeitado e correu atrás dela, deixando Winston e eu sozinhos. Bem, isso foi dramático, disse meu amigo depois de um momento de silêncio. Sim, recostei-me nos travesseiros, sentindo-me subitamente cansada, mas necessária. Agora eles sabem que não sou uma vítima indefesa. Tem certeza de que quer deixar uma brecha para Calvin? Winston perguntou. Depois de todo esse tempo, suspirei, pensando no meu filho. Apesar da traição, ainda me lembro de segurá-lo nos braços quando eu era bebê e ensiná-lo a andar de bicicleta. Como fiquei orgulhoso de seus primeiros sucessos. Ele é meu filho, Winston. A única coisa que me resta de Evelyn. Não posso simplesmente excluí-lo da minha vida. Mas não vou deixar que ele tenha tudo numa bandeja de prata. Principalmente quando ele está sob o controle de Beatrix. Eu vejo. Winston assentiu. E agora? Você acha que eles vão recuar? Sakura. Beatriz? Nunca. Ela é muito gananciosa e ambiciosa. Mas agora que ela sabe que tomei uma atitude, será muito mais difícil para ela agir. E Calvin, dei de ombros. Quem sabe? Talvez isso faça pensar de que lado ele está. De qualquer forma, a empresa está protegida. Winston deu um tapinha no meu ombro. Você não tem nada com que se preocupar. Perry pode lidar com isso e você pode se recuperar em paz. Obrigado, amigo. Apertei a mão dele. Eu não teria conseguido sem você e Perry. Winston sorriu, mas seus olhos permaneceram sérios. Eles ainda podem tentar alguma coisa. Não baixe a guarda. Não farei isso, prometi. Agora que eu sabia com quem estava lidando, estaria pronto para o que quer que eles estivessem fazendo. Depois que Winston foi embora, fiquei ali deitado por um longo tempo, olhando pela janela para o céu noturno. Pensar na traição do meu filho ainda doía, mas me senti estranhamente aliviada por finalmente ter dito a Beatrice o que eu pensava. Chega de fingir ser fraco e indefeso. Eu tinha vencido essa luta, mas a guerra que eu conhecia estava apenas começando. O telefone no criado mudo vibrou. Uma mensagem de Calvin. Pai, precisamos conversar. Vou amanhã sozinho. Por favor, me escute. Deixei o telefone de lado sem atender. Amanhã seria um novo dia e uma nova rodada desse drama familiar, mas agora eu estava mais bem preparado do que nunca. Você tem razão. Quebrei o plano no final do capítulo, que indicava que Orville estava enfrentando uma guerra fria por parte do filho e da nora, em vez de reconciliação. Corrigindo esse ponto, a manhã estava nublada como meus pensamentos. Eu estava revisando o resumo de alta que a enfermeira trouxe quando a porta do quarto se abriu e Calvin entrou sozinho, como prometido na mensagem. Ele parecia magro, com olheiras como se tivesse passado a noite acordado. Ei, pai, ele disse baixinho, parando na porta como se hesitasse em entrar de verdade. Entre, coloquei os papéis de lado. Sente-se, ele cantou desajeitadamente na cadeira ao lado da cama, com as mãos nervosamente entrelaçadas entre os joelhos. Como você está se sentindo? Melhor do que se poderia esperar, respondi. O Dr. Phelps disse que a recuperação está indo bem. Eles vão me dar alta hoje. Isso é. Isso é bom, gaguejou ele, claramente sem saber como começar a conversa principal. Decidi não facilitar para ele. Depois de tudo o que aconteceu, ele teve que encontrar as palavras sozinho.
Beatrice me contou sobre ontem, ele finalmente falou sobre a confiança e que você os ouviu conversando com a mãe dela. O que você achou disso? Perguntei, observando sua reação atentamente. Calvin olhou para cima, seus olhos eram uma mistura de vergonha e teimosia. Você não deveria ter agido pelas nossas costas, pai. Estabelecer um fundo fiduciário e alterar os termos da herança sem me consultar. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Ele fez parecer que ele era a parte lesada, não eu. Vocês deveriam estar discutindo como me declarar incompetente e assumir a empresa? Minha voz ficou mais áspera. Você acha que isso é normal? Não foi isso que Beatrice quis dizer, ele respondeu rapidamente. Ela estava apenas preocupada com o futuro da empresa, com o nosso futuro. Você não está sendo totalmente justo. Justo? Senti a raiva crescendo dentro de mim, algo que eu estava segurando há muito tempo. Calvin, ela estava falando sobre me incapacitar se eu não assinasse voluntariamente. Chamou-me de velho que fica no seu caminho, e você deixa que ela faça isso. Eu não sabia de tudo o que ela estava planejando. Ele abaixou a cabeça. Eu juro, pai. Ela só estava falando sobre convencê-lo a entregar o controle da empresa enquanto você estava doente, para que pudesse se recuperar em paz. E você acredita nessa preocupação depois de todos esses anos em que ela mal conseguiu conter seu desprezo por mim depois que vocês dois não demonstraram interesse na empresa até eu ficar doente? Calvin permaneceu em silêncio, evitando meu olhar. Suspirei, sentindo-me subitamente cansado. Sabe o que dói mais, filho? Não que Beatrice quisesse tirar a empresa dela. Eu sempre a percebi. O que dói é que você, meu único filho, deixou que ela o manipulasse contra seu próprio pai. Eu amava a mamãe, ele disse de repente, e sua voz tremeu. Você sabe o quanto eu a amava e, depois que ela morreu, você simplesmente se dedicou ao seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Você nem chorou no funeral. Foi como um soco no estômago. Eu não esperava que ele reagisse dessa forma. Você acha que eu não fiquei triste? Perguntei baixinho. Só porque não chorei na frente de todo mundo. Sua mãe e eu vivemos juntas por 39 anos. Todos os dias depois que ela morreu, eu acordo e esqueço por um segundo que ela se foi. E então a realidade desaba novamente. Mas você nunca falou sobre isso. Calvin levantou os olhos para mim, olhos cheios de dor antiga. Nunca compartilhei meus sentimentos. Sempre foi o forte e inabalável Orville Atok que só pensa em negócios. Porque era isso que sua mãe queria. Eu balancei a cabeça. Ela me fez prometer que não desanimaria, que continuaria vivendo, que cuidaria da empresa e de você. Essa foi sua última ordem. A empresa e eu? Calvin sorriu amargamente. Mas a empresa sempre veio em primeiro lugar, não é? Não, eu disse firmemente. Você veio primeiro. Sempre. Você simplesmente não viu. Por que você acha que sua mãe e eu trabalhamos tanto? Então você poderia ter tudo o que nós não tínhamos. Para que você pudesse ir para uma boa faculdade, ter uma vida boa sem saber das dificuldades pelas quais passamos. Calvin ficou em silêncio, considerando minhas palavras. Por fim, ele suspirou e esfregou o rosto com as mãos. Está tudo tão bagunçado, pai. Beatriz está furiosa com a confiança. Ela diz que deveríamos contestar isso no tribunal. Deixe-a tentar, dei de ombros. Tenho que dizer que a papelada de Winston estava impecável. Mas esse não é o ponto, Calvin. É sobre a confiança que você quebrou. O fato de você deixar sua esposa conspirar contra seu pai. Eu não sabia de tudo, ele repetiu. Juro que não sabia que ela tinha conversado com sua mãe sobre declará-lo incompetente. Perry chegou ao meio-dia, me ajudou a fazer as malas e fazer o check-out. No caminho para casa, ele falou sobre os negócios da empresa, tentando tirar minha mente dos meus pensamentos pesados. O contrato com a Northvolt Development está assinado, disse ele com orgulho. Eles concordaram com todos os nossos termos. Vai ser o maior projeto do ano. Ótimo trabalho, Perry. Sorri com gratidão. O que eu faria sem você? Vamos, chefe. É uma situação vantajosa para todos nós. Havia uma surpresa me esperando em casa. A senhora Jenkins, minha vizinha,
preparou a casa para meu retorno. Tudo foi limpo e ficou brilhando. Havia uma refeição caseira esperando na geladeira, e na mesa havia um buquê de flores frescas com um bilhete: melhoras, sua vizinha Marta. No quinto dia depois de voltar para casa, a campainha tocou. Beatrice estava na porta, vestida com um terno azul marinho austero, com cabelo e manicure impecáveis. Ela parecia ter vindo para uma reunião de negócios, não para visitar o sogro doente. Orville, ela disse friamente. Posso entrar? Recuei silenciosamente, deixando-a entrar em casa. Ela entrou na sala de estar, observando a limpeza e a ordem com um olhar avaliador. Vejo que seu vizinho fez um bom trabalho, ela disse, com desdém mal disfarçado na voz. Calvin e eu queríamos deixar a casa pronta para você também. Mas acho que nos precipitamos. O que você quer, Beatriz? Não fingi estar feliz em vê-la. Ela sentou-se na cadeira com a bolsa no colo, como se estivesse se preparando para uma batalha. Vim falar sobre o fundo que você criou. É injusto para Calvin e para mim. Injusto? Eu ri. Uau, Thor. E planejar me declarar incapacitado é justo. Você entendeu mal a conversa. Ela tentou se fazer de inocente. Eu nunca quis te machucar. Eu só me importava com o futuro da empresa. Beatrice, não vamos brincar com esses joguinhos. Afundei-me cansadamente na cadeira em frente a ela. Nós dois sabemos que você só está interessado em dinheiro. Você nunca escondeu sua atitude em relação a mim. Beatrice se levantou, com o rosto vermelho de raiva. Você vai se arrepender disso, Orville. Contestaremos essa confiança no tribunal. Nós provaremos que você estava incapacitado quando assinou os documentos. Experimente. Eu também me levantei, olhando-a diretamente nos olhos. Winston tem um relatório médico de que eu era totalmente competente na época em que o fundo foi criado. Assinado por 3 especialistas independentes. Ela saiu de casa, batendo a porta com tanta força que o vidro fez barulho. Afundei lentamente na cadeira, sentindo meu coração batendo forte. O telefone tocou 1 hora depois. Era Calvin. Pai, o que você disse para Beatrice? Ele parecia chateado. Ela voltou histérica, fazendo as malas e dizendo que iríamos morar com os pais dela. Eu apenas expliquei os termos do fundo para ela, respondi calmamente. A mesma coisa que eu te disse esta manhã. Você pode ganhar uma ação na empresa se trabalhar lá por 5 anos. Mas isso é muito longo, e ele exclamou, e eu ouvi em sua voz a mesma entonação de Beatrice's. 5 anos é meia década. Eu sei contar, filho, eu disse secamente. E 5 anos não é muito tempo para o trabalho ao qual dediquei minha vida. As semanas seguintes passaram em silêncio tenso. Calvin não ligou e eu não disquei o número dele. Perry me disse que ele e Beatriz tinham de fato se mudado para a casa dos pais dela e tinham consultado vários advogados sobre a possibilidade de contestar o fundo, mas receberam prognósticos decepcionantes. Eu estava me recuperando de uma cirurgia e aumentando gradualmente minha atividade física. Depois de 1 mês, comecei a fazer visitas curtas ao escritório e, depois de 6 semanas, voltei a trabalhar em período integral. Perry estava indo muito bem, mas eu sentia a falta da companhia, das pessoas, da sensação de fazer algo importante. Eu ainda não tinha notícias do Calvin. De vez em quando eu via o carro dele passando perto da casa, mas ele nunca parava. A senhora Jenkins disse que viu ele e Beatriz na loja. Eles estavam discutindo sobre alguma coisa e pareciam tensos. Uma noite, Perry apareceu na minha casa com uma pasta de papéis que precisava da minha assinatura. Sean, como você está se sentindo, chefe? Ele perguntou, acomodando-se confortavelmente na sala de estar. Nada mal, dei de ombros. Os médicos dizem que a recuperação está indo melhor do que o esperado. Como vão as coisas com Calvin? Ele perguntou cautelosamente. Qualquer notícia? Nada, balancei a cabeça. Silêncio completo. Acho que Beatrice não vai deixar ele falar comigo. Ela sempre me pareceu uma pessoa complicada, disse Perry diplomaticamente. Ela é uma pessoa calculista que só vê meu filho como alguém com acesso a dinheiro, eu disse bruscamente. E a parte mais triste é que Calvin deixa que ela o manipule. Ele sempre teve. Perry fez uma pausa, aparentemente sem saber o que dizer.
Sabe, às vezes eu penso, continuei, talvez seja minha culpa. Talvez eu tenha trabalhado muito quando ele era pequeno. Não lhe ensinou o suficiente para se manter firme e ter sua própria opinião. Trear, não se culpe. Perry colocou a mão no meu ombro. Você foi um bom pai. Acontece que às vezes as crianças escolhem o próprio caminho, e nem sempre é o caminho que imaginamos para elas. Assenti com gratidão, mas o peso no meu coração não diminuiu. Todos os dias eu esperava que Calvin caísse em si, ligasse e viesse conversar. Mas o telefone ficou mudo e ele nunca cruzou a porta da minha casa. Cerca de 2 meses depois de receber alta, encontrei Calvin no supermercado. Ele estava parado perto da prateleira de cereais, parecendo cansado e magro. Quando ele me viu, ele congelou por um momento, como se não soubesse se corria ou se ficava. Oi, Calvin, eu disse, aproximando-me. Oi, pai. Ele mudou o peso do corpo de um pé para o outro, desconfortavelmente. Como você está se recuperando? Os médicos estão felizes com o progresso. Isso é bom. Ele assentiu, evitando olhar nos meus olhos. Houve uma pausa estranha. Esperei que ele dissesse mais alguma coisa, mas ele permaneceu em silêncio, puxando nervosamente a manga da camisa. Como está Beatrice? Perguntei finalmente. Tudo bem, ele deu de ombros. Ainda estou bravo com a confiança. Os pais dela também. Estamos vivendo com eles agora. Eu ouvi isso, assenti. Como vão as coisas com os Driscolls? Não está fácil, ele fez uma careta. Mãe, eles sempre falam sobre o quão injusta você é e como devemos lutar pela nossa herança. O que você acha? Olhei-o atentamente nos olhos. Não sei o que pensar, pai. Ele disse honestamente. Tudo está tão confuso. Beatrice diz uma coisa, você diz outra. Eu só quero que tudo isso acabe. Está em suas mãos, filho. Coloquei minha mão em seu ombro. Xerife, você sempre pode vir trabalhar para a empresa. Aprenda o negócio por dentro. 5 anos se passarão e você receberá sua parte. Beatrice nunca concordará com isso. Ele balançou a cabeça. Ela acha humilhante trabalhar por algo que deveria ser nosso por direito. Que direito, Calvin? Não consegui conter minha irritação. Você nunca se interessou pela empresa até que teve uma rápida oportunidade de assumir o controle. Isso não é direito. Isso é ganância. Seu rosto se fechou. Seus olhos ficaram frios. Você nunca me entendeu, pai. Nunca tentou ver meu lado. Você tentou ver o meu? Eu defendi. Entenda como é quando seu único filho e sua esposa planejam declará-lo incompetente para tirar o trabalho de sua vida? Ficamos no meio do supermercado olhando um para o outro como estranhos. Não era apenas ressentimento ou mal-entendido, mas um abismo que talvez nunca fosse superado. Preciso ir, disse Calvin finalmente. Beatrice está esperando. Claro que sim, sorri amargamente. Ela está sempre esperando. Ele se virou e caminhou rapidamente em direção à saída, deixando seu carrinho de compras no corredor. Fiquei olhando para ele, sentindo um frio no peito. Talvez eu tivesse acabado de perder meu filho para sempre. Já fazia 6 meses desde a cirurgia. O médico disse que minha recuperação estava indo muito bem, melhor do que a de muitos pacientes da minha idade. Voltei a trabalhar, mas agora tentei não ficar até tarde no escritório e prestei mais atenção à minha saúde. Eu ia à piscina 3 vezes por semana, cuidava da minha alimentação e fazia exames regulares com meu cardiologista. Mas, embora fisicamente eu estivesse ficando mais forte, emocionalmente eu ainda me sentia quebrado. Nosso último contato pessoal foi com Calvin no supermercado. Depois desse silêncio, nada de ligações, nada de mensagens, nada de visitas. Era como se eu nunca tivesse tido um filho. Ouvi de Perry que Beatrice havia encontrado um advogado que concordou em assumir o caso deles. Um jovem novato de uma pequena empresa especializada em processos duvidosos. Winston sorriu quando lhe contei sobre isso. Deixe-os gastar o dinheiro, ele disse. A confiança é impecável. Mesmo que encontrem o próprio Clarence Darrow, eles não conseguirão desafiá-lo. Mas o fato de Calvin ter feito isso me fez balançar a cabeça, ainda incapaz de acreditar na traição do meu filho.
Meu próprio filho está me processando. Tecnicamente, Beatriz está me processando como guardião de seus interesses, esclareceu Winston. Mas isso não muda o ponto. Desculpa, cara. Mergulhei no meu trabalho, tentando não pensar nos problemas familiares. A empresa estava prosperando. Vencemos uma licitação para fornecer materiais para um novo complexo de apartamentos, abrimos um depósito adicional em um condado vizinho e expandimos nossa equipe. A gestão de Perry foi brilhante, e minha presença deu aos funcionários confiança na estabilidade da empresa. Mas a cada dia que passava, percebi que algo havia mudado. Não no negócio, em mim. O trabalho costumava ser o trabalho da minha vida. Depois da morte de Evelyn, foi minha salvação, uma maneira de não pensar na perda. Agora eu me sentia cada vez mais cansado. Cansado de reuniões intermináveis, negociações e papelada. Cansado de ser responsável por dezenas de pessoas que dependiam das minhas decisões. Certa noite, depois de ficar até tarde no escritório, fui até o telhado do nosso prédio. De lá, eu tinha uma vista de toda Mount Prospect, a pequena e aconchegante cidade que se tornou nosso lar há quase 40 anos. Olhei para as luzes cintilantes e pensei em como minha vida havia mudado. A empresa que Evelyn e eu tínhamos começado em um pequeno armazém nos arredores agora ocupava um prédio de 3 andares no centro empresarial. Nós empregamos mais de 50 pessoas. Fornecemos materiais para alguns dos maiores projetos de construção da região. Mas o que tudo isso significava agora que eu estava sozinho? Quando a única pessoa com quem eu queria compartilhar o sucesso, meu filho, me traiu por dinheiro. O que aconteceria com a empresa depois que eu morresse? A confiança pode tê-la protegido de Beatrice, mas quem continuaria o negócio ao qual dediquei minha vida? Perry me encontrou lá em cima no telhado, olhando para o nada. Chefe, você está bem? Ele perguntou ansiosamente. Eu estive procurando você por todo lugar. Só de pensar, Perry, sorri fracamente. Sobre a vida, sobre a empresa, sobre o futuro. Ele se aproximou e ficou ao meu lado, observando a cidade. É uma vista linda, ele comentou. Eu nunca vim aqui. Eu costumava vir muito aqui, especialmente em tempos difíceis. Eu costumava olhar para a cidade e pensar que tudo daria certo de alguma forma. E foi isso mesmo, não foi? Ele sorriu. Sobrevivemos a 2 crises econômicas, a perda de vários clientes importantes e a um incêndio em um armazém em 2008. E sempre saímos mais fortes do que éramos. Sim, eu assenti. Mas então Evelyn estava lá por mim. Ela sempre acreditou em mim, mesmo quando eu não acreditava em mim mesmo. E agora, eu não conseguia terminar a frase. Agora, sou eu, Perry disse simplesmente, e Winston, e todos os nossos funcionários, muitos dos quais estão aqui há mais de uma década. Nós somos sua família, chefe. Talvez não em sangue, mas em espírito, suas palavras me tocaram profundamente. De repente, como se um véu tivesse sido levantado dos meus olhos, percebi que estava procurando a resposta no lugar errado o tempo todo. Eu me apeguei à ideia do negócio da família, ao sonho de que um dia Calvin daria continuidade ao meu negócio. Mas minha verdadeira família estava aqui, bem ao meu lado. Pessoas que acreditaram em mim, me apoiaram nos momentos difíceis e se alegraram com meus sucessos. Obrigado, Perry. Coloquei minha mão em seu ombro. Você sempre sabe o que dizer. Apenas dizendo como as coisas são. Ele deu de ombros. Vamos para casa, chefe. Está ficando tarde. Naquela noite, dormi bem pela primeira vez em muito tempo. E de manhã, acordei com uma compreensão clara do que precisava fazer em seguida. A primeira coisa que fiz foi ligar para Winston e pedir que ele viesse à minha casa. Ele chegou 1 hora depois, preocupado com minha ligação urgente. Sherrion, o que houve? Ele perguntou assim que entrou pela porta. Calvin e Beatriz fizeram alguma coisa? Não, não é nada disso, eu o tranquilizei. Acabei de tomar uma decisão e quero discutir os detalhes legais com você. Nós nos sentamos na sala de estar e eu expus meu plano. Winston ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo, ponderando sobre o que tinha ouvido. Tem certeza? Ele finalmente perguntou. Ah, isso é um passo sério, Orville.
É irreversível. Tão certo quanto eu sempre estive, eu disse firmemente. É a decisão certa para mim, para a empresa, para todos. Então prepararei a papelada necessária, ele assentiu. Mas você terá que contar ao Calvin. Ele precisa ouvir isso de você, não de documentos oficiais. Vou escrever uma carta para ele, eu disse depois de uma pausa. De qualquer forma, ele não atenderia o telefone se eu ligasse. Winston assentiu compreensivamente e saiu, prometendo retornar em alguns dias com os papéis. Sentei-me para escrever uma carta para meu filho, a carta mais difícil que já escrevi. Caro Calvin, pensei muito se deveria escrever para você, mas decidi que você deveria ouvir minha decisão diretamente de mim, não dos advogados. Depois de muita deliberação, decidi mudar completamente os termos do fundo que administra a empresa. A partir de agora, você não poderá ter participação no negócio. Não depois de 5 anos de emprego ou de qualquer outra forma. Em vez disso, estou vendendo a empresa aos funcionários por meio de um ESOP, plano de participação acionária dos funcionários. Isso significa que qualquer pessoa que tenha trabalhado na Adoc Supply por mais de 3 anos terá a oportunidade de se tornar coproprietária do negócio, proporcionalmente ao seu tempo de serviço e contribuição à empresa. Não foi uma decisão fácil, mas acredito que foi justa. Essas pessoas dedicaram anos de suas vidas à empresa, colocaram seu coração e alma nela e a ajudaram a crescer e prosperar. Eles ganharam o direito de possuir aquilo que ajudaram a criar. Quanto a você, não o deixarei sem herança. Você receberá uma casa e uma certa quantia de dinheiro que lhe permitirá viver confortavelmente, mas a empresa não estará mais ligada à nossa família. Eu sei que você provavelmente vê isso como vingança ou punição, mas acredite, não é. Essa decisão foi muito difícil para mim, mas eventos recentes mostraram que você não valoriza o negócio que sua mãe e eu passamos a vida construindo. Para você, é apenas uma fonte de dinheiro, um ativo que você pode obter e sacar. E não posso permitir que o trabalho da minha vida se torne objeto de conflito e ganância. Espero que um dia você entenda por que tomei essa decisão. E talvez quando Beatrice perceber que não há mais nada para compartilhar, você possa construir sua vida em algo mais substancial do que dinheiro. Não importa o que aconteça, você é meu filho e eu te amo. Seu pai, Orville. Reli a carta várias vezes, fazendo edições, tentando encontrar as palavras certas. Finalmente satisfeito por ter dito tudo o que queria dizer, selei tudo em um envelope e o coloquei de lado. Decidi enviá-lo depois que todos os documentos foram preparados e assinados. No dia seguinte, reuni na sala de conferências todas as pessoas-chave da empresa, aquelas que trabalharam comigo ao longo dos anos. Perry, é claro, também estava lá, embora não soubesse o propósito da reunião. Obrigado por terem vindo, comecei enquanto todos se sentavam. Tenho um anúncio importante a fazer, que diz respeito ao futuro da empresa e de cada um de vocês pessoalmente. Olhei ao redor para os rostos familiares, pessoas com quem passei pelos altos e baixos, pelas alegrias e dificuldades. Eles estavam me olhando com interesse e um pouco de apreensão. Esses encontros repentinos geralmente não eram um bom presságio. Como vocês sabem, recentemente tive alguns problemas de saúde, continuei. E embora eu esteja me sentindo bem agora, a situação me fez pensar no futuro. Meu futuro e o futuro da empresa. Fiz uma pausa para organizar meus pensamentos. Decidi vender a Doc Supply, mas não para algum investidor externo ou concorrente. Estou vendendo a empresa para vocês, as pessoas que ajudaram a construí-la todos esses anos. Um sussurro surpreso percorreu a sala. Perry endireitou-se na cadeira, com os olhos arregalados. Estou criando um plano de participação acionária para funcionários, um ESOP. Isso significa que todos que trabalharam aqui por mais de 3 anos terão a oportunidade de se tornar coproprietários do negócio. A participação de cada um dependerá do tempo de serviço e da contribuição para o desenvolvimento da empresa. Expliquei os princípios básicos de um ESOP. Como o fundo funcionaria, como as ações seriam distribuídas, quais direitos e responsabilidades os funcionários acionistas teriam. Quando terminei, havia silêncio na sala. Chefe, você tem certeza? Perry finalmente perguntou. E o Calvin? Achei que você queria que a empresa permanecesse na família. Eu também pensei isso, Perry. Sorri tristemente. Mas às vezes temos que admitir que nossos sonhos não correspondem à realidade. Calvin nunca se interessou por negócios. Para ele, era apenas dinheiro, nada mais.
E vocês são a verdadeira família Adoxaplay. Pessoas que colocam seu coração e alma nisso, que se importam com seu bem-estar e prosperidade. Mas você não vai embora, Lisa, nossa CFO, que está na empresa há quase 15 anos, perguntou verbalmente. Então, não de imediato, eu a tranquilizei. Continuarei como presidente do conselho de administração e ajudarei no período de transição, mas gradualmente me afastarei da gestão operacional. Perry se tornará CEO se estiver disposto, é claro. Todos os olhos se voltaram para Perry. Ele pareceu atordoado. Sim, claro que estou dentro, ele finalmente disse. Mas chefe, isso é muito repentino. Entendo, assenti. Então, sugiro que todos nós reservemos um tempo para pensar sobre isso. Winston está preparando os documentos, e em uma semana, convidarei cada um de vocês para uma reunião individual para discutir os detalhes. Ninguém é obrigado a participar de um ESOP se não quiser. É completamente voluntário. Depois da reunião, Perry ficou até tarde para conversar comigo em particular. Por que você não me contou antes? Ele perguntou, e era possível ouvir o ressentimento em sua voz. Achei que éramos amigos. Desculpe, somos amigos, Perry. Coloquei minha mão em seu ombro. É por isso que eu queria que isso fosse oficial e transparente, para que ninguém pudesse dizer que eu estava lhe dando a empresa por amizade. Você conquistou esse lugar com seu trabalho duro e sua dedicação. Ele parou por um momento, considerando minhas palavras. E o Calvin, ele finalmente perguntou. Ele sabe da sua decisão? Ele vai saber em breve, suspirei. Eu escrevi uma carta para ele. Vou mandar para ele quando a papelada estiver pronta. Ele vai ficar furioso, Perry balançou a cabeça. E Beatrick também. Eles podem tentar contestar essa decisão também. Deixe-os tentar, dei de ombros. Winston garantiria que tudo estivesse legalmente perfeito. Além disso, é perfeitamente legal vender uma empresa aos funcionários. Muitas empresas seguem esse caminho. A semana passou em uma onda de reuniões e discussões. Cada funcionário que se enquadrava nos critérios do ESOP recebeu aconselhamento individual de Winston e de mim. Explicamos detalhes, respondemos perguntas e dissipamos dúvidas. Para minha surpresa e alegria, todos, sem exceção, decidiram participar do programa. Winston preparou todos os documentos necessários e, na sexta-feira, nos reunimos para a assinatura oficial. Foi um momento histórico para a empresa. O dia em que o fornecimento de Adoc passou das mãos de um proprietário para uma equipe de funcionários dedicados. Após a cerimônia, tivemos uma pequena comemoração no escritório. Houve champanhe, bolo e brindes ao futuro da empresa. Observei os rostos felizes das pessoas que agora eram coproprietárias do negócio e senti que havia tomado a decisão certa. Quando cheguei em casa, peguei a carta para Calvin, reli-a novamente e selei-a no envelope sem fazer nenhuma alteração. Amanhã eu enviaria pelo correio e poria fim a este capítulo da minha vida. De manhã, antes de levar a carta ao correio, decidi dar uma volta. O dia estava claro e quente, embora fosse o início da primavera. Caminhei pelas ruas conhecidas de Mount Prospect, passei pelo parque onde eu havia caminhado com o pequeno Calvin, passei pela escola onde eu o peguei pela mão na primeira série, passei pelo café onde Evelyn e eu comemoramos nossos aniversários de casamento. Tantas memórias, tantas histórias estavam ligadas a esta cidade. É onde passei a maior parte da minha vida, com todas as suas alegrias e tristezas, seus altos e baixos. Foi onde Evelyn e eu construímos um lar, criamos um filho e construímos um negócio de sucesso. Foi lá que perdi minha esposa e agora meu filho. Mas, estranhamente, não senti nenhuma amargura. Claro, havia tristeza pelo que poderia ter sido, pelas esperanças não realizadas, mas uma sensação de paz e acerto da decisão prevaleceram. Eu estava livre do peso das expectativas e decepções, da dor da traição, da raiva do meu filho e da minha nora. Fiz o que achei justo, entreguei a empresa a pessoas que realmente se importavam com ela. Garanti o futuro dos meus funcionários, muitos dos quais trabalharam comigo por décadas. E eu também garanti um futuro para mim. Uma velhice tranquila, sem carências e preocupações, sem relacionamentos tóxicos destruindo minha sanidade. Ao passar pelos correios, parei por um momento, segurando o envelope com a carta para Calvin na mão. O último passo, a última palavra da nossa história. Respirei fundo e entrei. Ao sair dos correios, senti-me estranhamente leve,
como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Havia um novo capítulo da vida pela frente, sem a empresa que havia sido o centro da minha existência por tanto tempo, mas com novas oportunidades e liberdade. Talvez eu finalmente realizasse o sonho antigo de Evelyn e fizesse aquela viagem para a Europa que estávamos adiando por causa do trabalho. Talvez eu cuide do jardim que ela tanto ama, mas que negligenciei depois da sua morte. Talvez eu encontre um novo hobby, um novo interesse, um novo significado. A senhora Jenkins acenou para mim do outro lado da rua. Eu sorri e acenei de volta. Ela atravessou a rua e veio até mim. Você parece feliz hoje, Orville. Ela disse, aconteceu alguma coisa boa? Sim, Marta. Assenti. Cheryl, tomei uma grande decisão e sinto que fiz a coisa certa. Isso é o mais importante, ela sorriu. Fazer o que você acha que é certo e não se arrepender. Exatamente. Eu concordei. Não se arrependa do passado e olhe para o futuro. Caminhamos juntos conversando sobre o tempo, sobre os netos dela, sobre o novo padeiro da padaria local. Tópicos comuns do cotidiano, mas que tinham seu charme, seu conforto. A vida continuou, não importa o que acontecesse. E nessa verdade simples, encontrei paz e força inesperadas para seguir em frente, deixando para trás a dor da traição e a amargura da decepção.